Foram outrora os rostos em quem a América confiava, admirava e com quem envelheceu lado a lado. Então, o que correu mal? Uma a uma, estas lendas de Hollywood recorreram a retoques estéticos para reter a juventude apenas para verem os seus rostos familiares desaparecerem devagar. Não se trata de escândalo ou ridicularização, mas sim da história real por trás dos espelhos, dos erros e dos arrependimentos amargos que eles nunca esperavam. Continue conosco para perceber como pequenos retoques estéticos se transformaram rapidamente em mudanças drásticas. Decisões que mudaram não apenas o aspecto exterior destas estrelas, mas a própria maneira como seriam recordados. A incrível transformação de Jocelyn Wildenstein não aconteceu do dia para a noite. Foi acontecendo devagar ao longo de anos de cirurgias repetidas que lhe foram redesenhando o rosto de forma implacável. Nas fases iniciais deste longo processo, as cirurgias eram apenas liftings bastante subtis, destinados a travar a passagem do tempo juntamente com retoques nas pálpebras para manter o olhar rejuvenescido e preservar o seu prestígio social. No início, todas as alterações pareciam sob controle e eram até elegantes, mas com o tempo, esse refinamento deu rapidamente lugar à repetição. Cada nova intervenção juntava-se à anterior, resultando numa pele mais esticada, maçãs do rosto salientes, lábios cheios e queixo definido. Em vez de devolver a juventude, as operações começaram a apagar os seus traços naturais. A suavidade natural das suas expressões foi desaparecendo aos poucos, dando lugar a uma máscara esculpida, que parecia totalmente congelada no tempo. O que antes era glamouroso parecia agora demasiado extremo. O ponto crítico não foi uma cirurgia falhada, mas sim a acumulação de várias. Os médicos mexiam nas mesmas zonas vezes sem conta, levando a pele e a estrutura ao limite. O resultado foi um rosto de tal forma alterado que o público mal conseguia reconhecer a mulher que ela tinha sido. Foi nesta altura que a comunicação social lhe deu a alcunha de mulher gato. Um rótulo que a acabou por perseguir durante várias décadas. Apesar disso, Jocelyn nunca recuou. Ela defendeu as suas escolhas, insistindo que o espelho mostrava exatamente a forma como se sentia por dentro. A sua história fascina não apenas pelo choque, mas por mostrar como a cirurgia estética, quando feita sem qualquer limite, pode transformar a própria identidade passo a passo, operação após operação. A dolorosa experiência de Heidi Montag com as cirurgias plásticas tornou-se um dos alertas mais discutidos na cultura moderna das celebridades. Quando tinha apenas 23 anos de idade, tomou uma decisão que iria redefinir para sempre a sua imagem e a sua vida, ao submeter-se a 10 procedimentos estéticos num só dia. O que tornou o caso tão chocante não foi apenas a idade, mas a escala inacreditável de uma transformação feita toda ao mesmo tempo. Numa autêntica maratona na mesa de operações, Heidi escolheu alterar quase todas as partes do seu corpo. Levantou as sobrancelhas, operou o nariz, reduziu o queixo, aumentou o peito e removeu gordura em várias áreas através de lipoaspiração. Não houve espaço para adaptação nem tempo para refletir entre as cirurgias. Em vez disso, o seu corpo foi empurrado para uma transformação física extrema em poucas horas. As consequências fizeram-se sentir logo e foram implacáveis. Heidi descreveu mais tarde ter suportado dores intensas no pós-operatório, muito além do que alguma vez imaginou. Contudo, o verdadeiro peso emocional foi ainda mais preocupante. Ao olhar para o espelho depois, ela mal conseguia reconhecer-se, percebendo que a extrema rapidez da mudança não lhe dera margem para aceitar o que tinha feito.
Nos anos seguintes, Hyde falou sem tabus sobre o arrependimento que sentia, admitindo que tinha subestimado gravemente tanto o terrível trauma físico como o violento impacto psicológico de uma mudança tão drástica. A sua história mexe conosco, porque destaca uma lição crucial quando a cirurgia estética é feita de forma agressiva e sem qualquer limite. Os resultados podem tornar-se completamente avassaladores. O percurso de Hyde Montag serve de aviso de que qualquer transformação, especialmente no próprio corpo, exige paciência absoluta, imensa cautela e limites sensatos. Simon Cowell, o rosto absolutamente inconfundível da moderna televisão de talentos, nunca dependeu da juventude para chamar a atenção. Durante anos, aquele seu aspecto mais rústico e a presença confiante definiram a sua própria identidade. Mas como a indústria preferia um visual cada vez mais perfeito, o jovem Simon tomou decisão comum a tantas figuras públicas intervir esteticamente em vez de envelhecer de forma natural. A mudança começou lentamente, com vários procedimentos estéticos não cirúrgicos, destacando-se aqui os famosos preenchimentos faciais. O grande objetivo inicial era modesto: apenas suavizar rugas, recuperar volume e garantir um aspecto jovem frente ao ecrã. Só que, com tantos tratamentos, a melhoria discreta tornou-se um exagero óbvio, e todos viram que o seu rosto já não se movia de forma natural. A sua expressão parecia tensa, esticada a um nível bizarro e completamente diferente daquele Simon que o público acompanhava há dezenas de anos. A reação pública foi imediata e intensa. Surgirão várias comparações nos jornais, e os fãs antigos questionaram se as alterações não teriam ido longe demais. Ao contrário de quem se cala, Simon acabou por reconhecer abertamente o problema. Ele próprio confessou que tinha exagerado bastante nos preenchimentos faciais e tomou a decisão firme de reverter parte do processo na esperança de recuperar um aspecto muito mais equilibrado. Hoje, a aparência de Simon reflete claramente essa mesma correção. Esta história impressiona não pelo escândalo, mas sim pela sua rara autoconsciência. Mostra bem como até os procedimentos menos invasivos, quando repetidos sem controle, alteram de forma drástica a nossa identidade. Mais importante, reforça uma lição valiosa sobre a intervenção estética. A moderação consegue preservar a nossa essência muito melhor do que qualquer transformação radical conseguiria. Donatella Versace sempre encarnou uma enorme ousadia, como a mente criativa por trás de uma das marcas de moda mais famosas do planeta ergueu o seu império com decisões arrojadas e uma estética muito marcante. Esse seu mesmo espírito destemido acabou por ditar a sua longa e polêmica relação com tratamentos estéticos. Com o passar dos anos, Donatella recorreu de forma gradual ao Botox, a preenchimentos dérmicos e a tratamentos de laser para tentar preservar um aspecto bem jovem sob os holofotes implacáveis da alta costura. No início, as mudanças eram discretas, mostrando uma pele mais suave, feições mais suaves e volumes pensados para proteger a sua beleza natural sem apagar a identidade. Mas como os anos, a subtileza deu lugar a uma repetição constante. Com o excesso de intervenções, o seu rosto mudou radicalmente. A pele ganhou uma textura demasiado esticada e brilhante, com os lábios e maçãs do rosto nitidamente exagerados. Aquele rosto com traços antes tão marcantes e cheios de personalidade ficou com um ar rígido e artificial, perdendo a elegância clássica que sempre a caracterizou. Muitos críticos notaram
Aquela própria expressão parecia contida, quase como se o movimento natural tivesse sido sacrificado em nome da permanência. Apesar do debate público, Donatella nunca se escondeu ou recuou. Manteve-se como uma força imponente na moda, provando que a verdadeira influência nunca desaparece com a polêmica. Mesmo assim, a sua transformação física continua a alimentar acesas discussões, até porque serve para ilustrar uma verdade bastante delicada. Mesmo os procedimentos não cirúrgicos, quando acumulados em excesso, mudam drasticamente a forma como alguém é visto e recordado. A evolução de Donatella Versace serve como um aviso de que nesta busca implacável pela juventude, a barreira entre o retoque e o excesso é assustadoramente fina, e depois de ultrapassada tornar-se quase impossível de reverter. Durante ano desafio, Meg Ryan foi a namoradinha da América, uma presença única no ecrã, cujo charme parecia genuíno e sem esforço. O sorriso, os olhos expressivos e as pequenas rugas que lhe surgiam ao rir tornavam-na incrivelmente humana, algo que poucas estrelas de Hollywood conseguiram alcançar. Mas com o passar dos anos, a indústria que antes adorava a sua autenticidade começou a exigir outra coisa, uma juventude sem concessões nem limites. A transformação de Meg deu-se aos poucos. No início optou por tratamentos conservadores de rejuvenescimento, pequenas doses de preenchimento para recuperar volume, apenas para suavizar o tempo, em vez de o tentar apagar. Mas com o passar dos anos, as intervenções repetidas acumularam-se. Os preenchimentos nas maçãs do rosto e na testa mudaram a mobilidade natural do seu rosto, enquanto as aplicações para alisar a pele apagavam as linhas de expressão, que antes transmitiam as suas emoções de forma tão clara no ecrã. O que se seguiu não foi uma mudança chocante e repentina, mas uma lenta metamorfose que custou a aceitar aos fãs. O seu rosto parecia mais cheio, mais tenso e excessivamente esculpido, afastando-a daquela imagem de rapariga comum que o público tanto adorava. O calor e a proximidade que definiam a sua expressão pareciam agora totalmente apagados, substituídos por uma feição que parecia fabricada em vez de mostrar uma vida vivida com naturalidade. A reação do público foi imediata e muitas vezes extremamente cruel. As pessoas lamentavam não apenas a mudança estética, mas a perda de um rosto que transmitia uma enorme empatia. A história de Meg Ryan mexe conosco, porque expõe uma verdade bastante crua. Quando a obsessão pela juventude se torna completamente implacável, pode apagar em silêncio as características exatas que tornavam aquela pessoa única e inesquecível. No final, tudo isto serve como um lembrete doloroso de que o envelhecimento, quando deixado seguir o seu rumo natural, traz consigo uma verdade profunda que nenhum procedimento clínico consegue imitar. Linda Evangelista foi o expoente máximo do que era uma supermodelo com um rosto e um corpo que marcaram uma era de alta costura. Depois de décadas sob os holofotes, acabou por escolher um procedimento cosmético vendido como seguro, discreto e não invasivo, o Cool Sculpting. Pouco contrário de uma cirurgia, a técnica prometia uma redução de gordura gradual e sem grandes riscos, ideal para quem queria um retoque e não uma reinvenção. O que se seguiu, contudo, foi algo totalmente inesperado. Em vez de diminuírem as zonas tratadas do corpo de Linda, começaram a aumentar e a endurecer. Mais tarde, veio o diagnóstico de uma complicação rara chamada hiperplasia adiposa paradoxal. Uma condição médica bizarra em que as células de gordura reagem ao tratamento crescendo e tornando-se mais espessas. As zonas que deviam estar lisas ficaram visivelmente deformadas, duras e completamente desfiguradas.
Foi uma mudança devastadora. Não era uma transição estética suave, mas sim a perda total e violenta de controle sobre o próprio corpo. Para alguém cuja carreira dependia inteiramente da simetria física e da precisão, o impacto emocional foi brutalmente profundo. Linda afastou-se da vida pública durante longos anos, lutando para reconciliar o seu reflexo com a imagem que definia a sua identidade. Quando finalmente decidiu falar, as suas palavras carregavam um peso imenso. Ao compartilhar a sua experiência publicamente, desafiou a crença de que tratamentos não invasivos não têm riscos. O caso chocou tanto a moda como a comunidade médica, servindo de alerta de que procedimentos estéticos, por mais simples e rotineiros que pareçam, podem trazer consequências que alteram vidas. A história de Linda Evangelista não é sobre vaidade, mas sim vulnerabilidade, e expõe uma verdade bastante desconfortável. Mesmo os tratamentos estéticos mais avançados podem trazer resultados totalmente imprevisíveis, e às vezes o custo é bem maior do que qualquer um imagina. Priscilla Presley foi há muito tempo admirada pela sua elegância refinada e beleza clássica, um visual que parecia envelhecer sempre com uma graça notável. Contudo, os ícones de Hollywood são imunes às inseguranças ou à promessa de melhorias fáceis. Procurando um refinamento subtil, Priscilla tomou uma decisão que iria alterar a sua aparência e a sua vida muito mais do que esperava. Em vez de um procedimento médico regulado, ela acabou injetada com silicone de nível industrial, uma substância nunca aprovada para qualquer uso cosmético. Mais alarmante ainda, as injeções foram dadas por um profissional sem licença, fora de qualquer ambiente médico legítimo. No início, os estragos provocados não eram totalmente visíveis, mas com o tempo, o silicone acumulou-se de forma totalmente imprevisível sob a pele, deformando os contornos do rosto e criando zonas duras e irregulares que o corpo não conseguia absorver nem corrigir. O que se seguiu foi uma longa e dolorosa tentativa de reparação. Priscilla fez várias cirurgias para tentar corrigir, incluindo liftings faciais e tratamentos com preenchimento, não para melhorar a aparência, mas sim para gerir os graves danos já causados. Embora estas intervenções pudessem atenuar alguns dos efeitos secundários, nunca conseguiriam devolver a harmonia natural ao seu rosto de outrora. Cada correção trazia novos riscos, complicando um calvário que começara com uma confiança mal depositada. Mais tarde, Priscilla falou abertamente sobre a experiência, transformando o sofrimento pessoal num sério aviso público. A sua história é diferente, porque não se trata de excessos, mas sim de exploração. Revela os perigos ocultos de práticas de estética não regulamentadas. E lembra-nos de que os atalhos na medicina estética têm muitas vezes um custo devastador. Um preço que nem o tempo, o dinheiro ou cirurgias repetidas conseguem apagar. Joan Rivers nunca escondeu nada, principalmente sobre as suas cirurgias plásticas. A lendária comediante e pioneira da televisão falava de cada intervenção com a mesma honestidade brutal que definia o seu humor. Numa indústria que raramente permitia às mulheres envelhecer de forma natural, Joan admitia abertamente ter feito inúmeros procedimentos ao longo dos anos, incluindo liftings, cirurgias ao pescoço, pálpebras e aplicações regulares de botox e preenchimentos. Em vez de esconder as escolhas, preferiu transformá-las em pura comédia. Em palco, Joan brincava constantemente com as suas cirurgias, usando a autodepreciação para afastar críticas e manter o controle da sua imagem. Ainda,
Assim, por trás do riso, havia uma dependência contínua de intervenções estéticas para se manter visível e competitiva em Hollywood. Cada novo procedimento pretendia. Os seus esforços para manter a juventude mudaram subtilmente os traços que antes davam tanta força à sua personalidade vibrante. Com o passar do tempo, o seu rosto ficou visivelmente mais esticado e liso. Embora as cirurgias tivessem adiado o envelhecimento, também suavizaram as suas linhas de expressão naturais. Essas linhas transmitiam calor excelente, timing e grande alcance emocional. Eram, afinal, ferramentas essenciais para a sua arte na comédia. Alguns fãs acharam que o seu aspecto se tornou artificial, trocando a expressividade natural por rigidez permanente. Mas o que realmente distinguia Joan Rivers era a sua total honestidade. Falava abertamente sobre os seus sucessos e arrependimentos, admitindo que a cirurgia plástica podia tornar-se um vício muito difícil de parar. A sua história não era feita de segredos, mas de excessos admitidos abertamente em público. Joan Rivers continua a ser um ícone cultural celebrada pela sua comédia inovadora e única. Ela é hoje recordada como um exemplo claro e marcante desta luta. A busca implacável pela juventude pode redefinir em silêncio a nossa própria identidade. Muito obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de deixar o seu gosto, partilhar e subscrever para garantir que não perde os próximos vídeos. Vemo-nos no próximo vídeo. Até breve!